Olá, seres vibrantes! Sejam bem-vindos ao canal Gabi Vargas Terapias. E hoje eu trouxe um assunto um pouquinho polêmico, mas não é a minha intenção de criar nenhum mal-estar, mas sim para vamos repensar a maneira como a gente vê as coisas, tá? Sobre os transtornos, sei lá, bipolaridade, burnout, TDAH, crise de ansiedade, crise de pânico, que sim, eles vêm de traumas, vêm de algumas coisas que a gente em algum momento passou na vida e são gatilhos que acabam sendo ativando novamente essas sensações, né? Por gatilhos que a gente sofre ao longo da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa rotina. Mas uma coisa que eu acho extremamente importante, primeiro de tudo, para você que passa por algum desses transtornos, né, você tem que querer muito e vem de você a transformação, vem de você e do seu esforço. Nenhum terapeuta, psicólogo, psiquiatra faz milagre, mas a terapia auxilia, ajuda sim, e muito, e pode vir sim a se curar disso. Mas o que eu quero dizer é que você tem que estar disposto a essa entrega. Você tem que vir para a terapia disposto a se dar, a se abrir para isso, a repensar as coisas, porque ao longo da terapia a autossabotagem, a fuga de se olhar, a fuga de enfrentar as situações é grande. Porque dói. Sim. Dói rever certas situações. Dói rever certos momentos. Só que se a gente não rever, a gente não consegue resignificar aquilo para tratar, para que aquilo não tenha mais impacto no teu dia a dia, para que você seja realmente livre, para que você possa ir curtir e viver as situações da vida sem ter crises. Que você possa enfrentar os problemas diários sem ter as crises. É possível, sim, mas exige dedicação, exige conscientização, e ainda mais porque seja qualquer transtorno, ou seja uma doença física, né? Tanto faz doença física, emocional, se tu for avaliar de uma certa forma, além dela ter sido causada por alguma situação, né? Porque praticamente 90% das nossas doenças físicas ela vem de algum problema emocional que a gente tem guardado dentro de nós, e isso acumula energia, e essa energia negativa, enfim, isso eu tô falando da parte energética, tá bem resumidamente para vocês entenderem um pouquinho. Acaba agredindo algum órgão onde tu seja mais sensível, por exemplo, tá? Isso vale para tudo que é tipo de doença. Se você tá com qualquer problema, vai ver o que é no emocional para você ver se realmente não tem alguma coisa, algum gatilho que foi ativado de alguma situação que tu está passando agora nesse momento. Então, por que eu digo isso? Porque lá no nosso inconsciente, qualquer situação dessas pode sim ser conveniente. Como assim, Gabi, conveniente? Sim. Acontece uma coisa, me dá uma crise. Acontece uma coisa, eu, eu tô doente, eu não posso enfrentar aquilo. Você entende? Que o próprio inconsciente diz assim, não, tu não pode enfrentar aquilo. E aí é uma possibilidade, tá? É um ganho, como é que eu vou dizer? Um ganho consecutivo. Perdi a palavra agora. Sabe? Não consciente, né? A gente não quer ficar doente, a gente não quer ter crise de ansiedade, não é isso que eu tô falando. Estou dizendo que no nosso inconsciente
por alguma coisa que a gente passou na vida, algum momento, alguma situação, porque todo mundo tem algo e veio de alguma coisa que aconteceu. Em algum momento aquilo começou. E aí, quando vem situações que você tem que lidar, que você tem que ser forte, ou que você precisa tomar alguma decisão, você tem crises. Ou que aquilo vai te trazer algo, você tem crise. Ou você fica doente. Nunca parou para notar que quando vai acontecer algo muito bom ou algo, ou sei lá, qualquer coisa, às vezes viajar, às vezes é uma coisa mínima, uma decisão, você acaba ficando com algum problema de saúde, ou da crise de ansiedade, de pânico, enfim, né, no trabalho. Pensa. Então é isso que eu quero dizer. Que lá no nosso inconsciente, por isso que eu falo, o tratamento terapêutico é necessário, é extremamente importante, mas de tudo, gente, o mais importante é a pessoa estar realmente disposta e se abrir para isso. Senão, nada vai adiantar. Aí, tu vais no médico, vais tomar remédio. O remédio, ele vai aliviar os sintomas, mas ele não vai te curar. Você talvez fique dependente desses remédios uma vida inteira. Então, não, sim, o remédio é necessário nos momentos de crise, mas busque ajuda, realmente ajuda. Busque o autoconhecimento nas terapias. Alguém que junto contigo vai olhar para aquele processo, por exemplo, né, comigo ou com qualquer outro profissional. Vamos olhar para esse processo, vamos identificar qual foi a causa, vamos ressignificar, enfim, vamos fazendo todo o processo necessário para que sim, você chegue lá no momento em que você não precise mais depender de medicamentos, para que você não precise mais ter essas crises, porque você vai saber lidar com aquela situação. Porque na nossa vida, gente, não tem como, vai ter muitas situações, vai ter muitos momentos de coisas que a gente não vai gostar, de pessoas que vão reagir diferente do que a gente imaginou. E por quê? Porque não estamos no controle das coisas externas a nós. E digo mais, a gente aprende a controlar uma parte nossa, mas o nosso inconsciente é muito difícil. Então, já é difícil ter o autocontrole, já é difícil ter esse autoconhecimento a ponto de transformar isso. Por isso que é necessário passar pelo processo, estar disposto a isso. Nada adianta qualquer coisa que você pensar e não se dedicar nisso, né? Não, seja uma doença física, seja um transtorno emocional, seja uma dependência química, tá? Você está fugindo da sua realidade, você está fugindo das situações que estão acontecendo ali. Busca ajuda. Precisa, sim, tem que se dedicar. Claro, se você estiver disposto, está disposto a se curar, a grande maioria das pessoas só remedia com medicamentos e não busca ajuda, e não busca o autoconhecimento, e não busca saber o porquê que sentiu isso, quando que veio, porquê, da onde que surgiu. Por que que você entrou nessa? Por que que isso aconteceu? São muitas perguntas e automaticamente a gente vai descobrindo e mexendo e trabalhando. Vai doer. Só que a gente tem que ser forte para fazer as coisas. A gente tem que enfrentar a autossabotagem. Eu vejo pessoas que começam os tratamentos e se autossabotam, fogem. Acabam fugindo de continuar o tratamento.
E sempre tem uma desculpa, né? Por vários motivos. Mas lá no fundo, o teu inconsciente quer que tu permaneça, porque você tem um ganho secundário, inconscientemente. Você tem um ganho secundário, sei lá, estando com essa doença, estando com essa crise, estando com esse problema. Pensa bem. Seja não enfrentar os problemas por um ganho secundário, que nem falar da zona de conforto, né, gente? Não é algo que a gente goste ou que seja bom. É algo que está dentro de nós e que a gente tem que melhorar, né? Porque o ganho secundário é aquilo. Eu fico ruim, mas eu não preciso enfrentar aquela questão. Eu não preciso enfrentar aquele problema, né? Só que não dá pra gente passar a vida toda assim, né? Nós não teremos para sempre pessoas ao nosso lado para enfrentar as coisas por nós. Nós temos que ir para a vida, né? Nós temos como pessoas ir para a vida. E é com muita amorosidade que eu digo que não, a gente faz isso inconsciente, não querendo fazer, óbvio, né, gente? Por isso que eu digo, é uma coisa que a gente nem entende. O que aconteceu, qual foi o medo que ativou isso, enfim, trauma, situação. E toda vez que acontece algo que te coloca de uma forma, né, que te pressiona, as crises vêm, né? A doença vem. Então é interessante de pensar, de se questionar: por que eu estou com isso? O que eu tenho que trabalhar em mim? O que eu preciso melhorar para que isso se cure? E você precisa de ajuda de um profissional para isso, né? Então, realmente assim, pense bem, repense as prioridades e veja qual a importância que isso está tendo na tua vida, quanto isso está te trazendo transtorno e como pode melhorar, né? Busca ajuda, busca tratamento e realmente faça esse tratamento de terapia para o autoconhecimento. É por um tempo, mas o que é um tempo perto de uma vida inteira, né? O que é tu dedicar o teu tempo para se melhorar, autocurar, né? Dentro das terapias, com o auxílio delas, né? Imagina só, além de tudo isso, né? Na parte emocional, psicológica, física, ainda tem a parte energética que quase ninguém fala e que influencia muito. Pois então, né? Bora se autoconhecer. Vamos lá, seres vibrantes, né? Se questionar, se amar mais, se cuidar mais e realmente investir em autoconhecimento. Sempre a gente consegue tempo para isso, porque a gente, e como eu disse antes, independente de qualquer coisa que você tenha, o mais importante é: você quer se curar? Você quer melhorar? Você está disposto a se dedicar para que isso aconteça? Grande abraço, seres vibrantes.